meditação da Palavra de Deus. Se você quiser acompanhar a sua casa com a sua Bíblia, é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo. Fique à vontade. E mais uma vez, bem-vindos ao canal da nossa igreja. Vamos lá, igreja. Mateus 25. Diz assim o texto sagrado. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adoeceram. Preste atenção, igreja. Tanto você que está aqui conosco, que é agora na igreja, e você que está aí no YouTube. A parábola das 10 virgens, ela retrata como vai ser a volta do Senhor Jesus. O agora, essas 5 prudentes, 5 imprudentes, representam a igreja. O que nós aprendemos disso dentro da igreja, nós temos pessoas que estão se preocupando realmente com a volta do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Com o Senhor Jesus. Mas também temos na igreja, quando eu falo igreja, eu falo igreja com o Senhor Jesus em todos os lugares, incluindo a nossa igreja, em todas, a igreja de Cristo é uma só. Temos também pessoas que são imprudentes, elas estão na igreja, mas não estão tão ali cautelosas com a sua própria salvação. E o que representa o azeite? O azeite representa o Espírito Santo, a unção de Deus, a comunhão com Deus. Então nós temos na igreja um grupo de pessoas que estão preocupadas com o Espírito Santo, com a comunhão com Deus, em agradar a Deus, em manter a chama da comunhão acesa. Mas temos pessoas na igreja que também não estão muito preocupadas com isso. Vem à igreja, mas estão preocupadas com outras coisas, talvez muito mais nas bênçãos. Nós, pastores, sempre falamos às pessoas: não busque apenas a bênção, busque o dono da bênção, que é Jesus. Porque a maior bênção de todos é a salvação. Ué, pastor, quer dizer que eu não posso ser abençoado? Eu não posso ser curado de uma doença? Deus não pode me abrir uma porta que eu vou esperar? Eu não posso ter minha família salva, restaurada? Você pode e deve, e com fé em Deus, você vai ter em nome de Jesus. Mas a maior de todas as bênçãos é a vida eterna. Amém? Vamos continuar então a nossa meditação da palavra. Agora vai ser o versículo 4 não, 6, que nós temos o 5, né? Quando nós adormecemos, 6. Isso é o 6. Mas, à meia-noite, olha só, atenção para esse horário, meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, e diante aos que o vendem e comprarem. Por que foi a meia-noite? Meia-noite geralmente é o horário em que a pessoa já está no sono de Deus quase que profundo. No caso, quem dorme cedo, né? A gente tem que entender que a Bíblia, ela foi escrita há mais de 1500 anos atrás, né? O Senhor Jesus, ele esteve aqui há mais de 12.000 anos atrás. Até a conclusão da Bíblia levou o seu tempo. A gente tem que entender que naquela época, ainda mais naquela região, que é a região do Oriente Médio, as pessoas, não vou dizer hoje, tá? Mas as pessoas tinham o hábito de dormir muito cedo. Muito o quê? Eu não vou ficar só restrito à região onde foi escrito a Bíblia, que é no Oriente, mas aqui também. Se você conversar com seus avós, você vai ver que antigamente os avós, os mais idosos, dormiam cedo. Era na igreja, não é verdade? Dava 8 da noite, 9 horas, as pessoas já estavam dormindo. Era um costume, não apenas de mais de 1.500 ou 2.000 anos atrás. Era um costume de poucos tempos atrás, 50, 70, 80 anos atrás. As pessoas dormiam mais cedo.
quando ela menos espera. Ela está lá já meia-noite, ou seja, um horário de sono profundo, ela está ali totalmente relaxada. É isso, noivo! Opa! Jesus voltou. Assim vai ser o arrebatamento. Vai ser assim, no abrir e fechar de olhos. No estalar de Deus. Será muito rápido. Então nós devemos ser como um grupo dessas mulheres prudentes, que tinham a sua lâmpada, que é o seu coração, né? O seu coração cheio do Espírito Santo, cheio do azeite, cheio da comunhão com Deus, e não no grupo daquelas 5 que estavam também esperando o noivo, mas não estavam preparadas. Olha o que aconteceu. Vamos prosseguir. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha o versículo 12, igreja. Mas ele respondeu: em verdade, ou em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém, igreja? Olha que coisa forte demais. Imagina uma pessoa que passou anos dentro de uma igreja. Chega nesse momento, Jesus olha para ele e fala assim: ó, eu não te conheço. Eu não te conheço. Já pensou tanto tempo na igreja e chega o momento da salvação e Cristo fala a ele: eu te conheço. Mas eu estava na igreja, Senhor. Estava na igreja, mas não teve a comunhão com Deus. Muitos estão dentro da igreja, mas nem todos têm a sua comunhão com Deus. Então, como eu disse, essa palavra nos ensina que a igreja ela tem 2 grupos de pessoas: as prudentes e as imprudentes. Aqueles que estão com o seu coração, a sua lâmpada, cheio de azeite, que é o Espírito Santo, que é a comunhão com Deus, mas aqueles que estão com o seu coração apagado. Como diz o texto, né? Elas falam que as lâmpadas estavam se apagando, ou seja, é aquele coração, é aquele cristão que a fé dele já não é mais a mesma. Você pode até conferir depois o livro do Apocalipse, em uma das 7 cartas, que foram enviadas 7 cartas para 7 igrejas, tem uma carta que diz assim: ó, voltai ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volte à prática das primeiras obras. Ou seja, aquela igreja do Apocalipse ela já estava se apagando. Muitos estão assim. Então nós vamos agora orar para que você seja sempre como as 5 prudentes. Aquele homem, aquela mulher, aquele cristão que está na igreja sim, mas está em comunhão com Deus. Está pronto, está se preparando para o noivo, pois o noivo está chegando. E esse noivo é o Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos orar, vamos buscar a Deus. Fique todos de pé, feche os seus olhos. Você, amigo do YouTube, que Deus abençoe sempre você e a sua casa. E mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal e até a próxima transmissão ao vivo. Deus abençoe sempre.